Okay. Okay. So, let's get started. This is aula 1, palavras no mercado de trabalho. Can you see my screen? Dá para ver minha tela? Então, vamos lá. Essa aula ela vai ter 3 partes. Então, eu vou fazer uns avisos rapidamente agora. Depois eu vou fazer o conteúdo da aula, que são essas palavras que a gente usa na hora de mercado de trabalho, e-mails, entrevistas, processos de avaliação. E depois eu vou passar para a parte de dúvidas. Se alguém tiver alguma, é só me perguntar, tá? Mas, so, the 3 parts, Mark, are I'm going to give you some warnings just about what we're going to do. Then the content, words, working words, and then some questions. If you have any, just let me know, okay? That's a question. How to pronounce, is it Fadla? Fadla. Fadla. Have I got it right? Yeah, great pronunciation. Fadla. Fadla. Hello, Mark. I just don't want to pronounce it wrong. No, it's good. It's good. It's not wrong. It's good. Fadla. 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 No, Fadla. Fadla. Yeah, like this. Oh, yeah. Come on, go with it. Like that. Like that. Something like this. Então, vamos lá. Primeiro aviso, a gente deve levar o quê? Eu acho que uns 30 minutos para fazer essa aula. A ideia é ser uma aula rápida, mas se vocês tiverem perguntas, vocês me façam. E daí eu vou pedir para vocês fecharem os tabs ou o que for possível para não se distrair muito, para a gente poder ter atenção aqui e pegar mais. E aí vocês vão me ajudando a construir isso, ou seja, não sei nem se o Mark está entendendo exatamente o que eu estou falando, mas se tiver alguma coisa que surja, okay, Mark, so if you have an idea about what we are talking about and you want to add to what I say, please just let me know so we can build the class together, okay? Great. Segundo e último aviso eu escolhi palavras de alta frequência. Quando a gente pensa em vocabulário, o que é importante? Não é só o total de palavras. Tem aluno que pensa assim, meu inglês deve ser não tão bom porque eu sei um número pequeno de palavras. E, na verdade, não é por aí. O importante é que as palavras que você saiba sejam palavras de altíssima frequência. Ou seja, elas surjam toda hora numa conversa. Se você sabe muitas palavras que aparecem toda hora nas frases, você tende a entender mais o que as pessoas estão falando e tende a participar mais das situações das pessoas. Tá? Hello, Dani. Welcome. Então, a gente vai começar a primeira parte, agora que eu acabei de falar sobre palavras de alta frequência, a gente vai começar a primeira parte de conteúdo mesmo, que é uma distinção entre work e job. Uma das palavras mais usadas e que as pessoas mais confundem é a distinção entre work e job. Então, a ideia aqui é o seguinte, se você tem o verbo work, trabalhar, o work, e se você tem a palavra trabalho, work, não confunda quando você quer dizer um trabalho. Então, quando você pensar em colocar o A, da ideia de uma unidade, um trabalho, você não diz o work, I have a work. Você diz, I have a job. O job, que a tradução seria talvez a mesma pelo tradutor, que é trabalho, tem a ver com a relação de emprego ou a relação de trabalho. Pode ser um trabalho voluntário, não precisa ser um emprego de carteira assinada, pode ser um job, mas que você pode colocar como um trabalho. Enquanto que a palavra work só, você não põe esse um antes. Está fazendo sentido isso? The difference between work, I have work to do. Isso aqui é um exemplo bom. Vou colocar aqui, e.g. I have work to do. I have work to do. Tem trabalho para fazer. She has got a job. She has got a job. Ela tem um trabalho, mas aí aqui já é relacionado ao emprego, relacionado ao vínculo dela com a empresa, com a instituição. Faz sentido? Eu achava que era o contrário. Como o contrário? Que o work era relacionado ao trabalho num todo
e que o job era mais aquela coisa mais emocional, tipo, meu trabalho, hoje eu vou fazer um trabalho legal. Entendi. Não, não é. Não é. Não. Talvez seja porque a gente fala muito isso em português. Já percebeu um uso para português? O pessoal fala assim, arrumei um job, uma Can I say atividade. something? Yes, Sorry. please. You put she, but you haven't put he. Sorry. Could You you say put that? she, but you haven't put he. You put she, but you haven't put he. It's she or he as a job. Men do work, you know. I don't. I put Men work. You Are you put talking she. You put she, but you haven't put he. Abre teu Para áudio. ele escrever. Yeah, maybe you could type it for me. I couldn't Yeah, understand. yeah. I put J instead of A. No. You missed him. You missed him. Who have I You missed? missed him. You put she. You just put she. You just put she. Yeah, it's she or and he. Because we work as well. We have jobs as well, men. Oh, okay. Sorry. Ok. Tá bom. Yeah. Então, se eu botar o she, eu tenho que colocar o he também para não cair no That's fair. sexism, right? It's sexism, right? Sorry. Yeah. Sorry for that. I didn't mean men don't work, not at all. Então, vamos fazer mais legal? They've got a job. Mas aí não dá para colocar a job só, né? They've got jobs. Okay? Eu posso colocar no plural também. É um bom exemplo também, porque eu posso colocar no plural. O job eu posso colocar no singular e no plural. E o work não tem o plural. O legal é a gente entender isso. Porque para quem pensa em português, a ideia de trabalho, não ter trabalhos, não ter esse plural, talvez não seja tão fácil. Então, é interessante essa ideia, tá? Essa é a primeira ideia, então eu vou colocar aqui. Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui para ela. Vou colocar só A mesmo, tá bom. Ah, tá bom. É a primeira ideia, tá? Eu vou colocando outras letrinhas e a gente vai completando aqui. Thank you, Mark, for sharing. Yeah. Tá. Às vezes acontece da gente querer perguntar sobre o trabalho de alguém, mas não no sentido da profissão, what do you do? Isso é mais batido, talvez. Mas no sentido de o que aquela profissão... A pessoa faz o quê na prática? Quais são as responsabilidades? Quais são as tarefas? Às vezes, com profissões novas, isso acontece. E aí a gente tem essas palavras aqui, ó. Pergunta, aliás, poderia ser assim, ó. What does it involve? What does it involve? What does it involve? É algo do tipo, mas você faz o quê? Sabe? Eu sou professora, mas você faz o quê? Todo mundo sabe o que o professor faz, né? A parte de dar aula, de fazer chamada na sala de aula. Mas que mais? Que mais que isso envolve? What does it involve? E aí você vai contando. Às vezes, em profissões novas, a gente faz isso. Uma profissão que a gente nunca ouviu falar na vida, diz, tá, mas what does it involve? Tá? E a pessoa quer saber um pouco mais do que você faz. Aí você vai começar a usar verbos ou palavras do tipo responsibility, no plural, responsibilities. E aqui eu quero chamar a atenção para essa pronúncia, ó. Dá vontade de falar som de I, né? Mas ele tem um som de A. Vocês repararam isso? The sound is A, not E. So you don't say response, you say this responsibility, responsibilities, tá? O som é do schwa, o som é do A. Sinônimo para responsibility, duty, plural, duties.
Outro jeito de falar isso é what you have to do. Duty or dirty? Não, duty. Porque se você falar dirty, provavelmente você vai estar falando uma outra palavra que não é essa. Você vai estar falando isso aqui. Mark, how do you pronounce it? This one. Pronounce what? This one. This one? Yeah, this word here. Dirty. Ah, do you pronounce the R? Dirty. Dirty. Okay. I've heard some people not pronouncing the R, saying something like dirty or dirty, All right. something like this. So, what do you have to do? What do you have to do não é bem uma pergunta, né? É mais uma afirmativa. Porque se fosse uma pergunta é what do you have to do? Então aqui não é uma pergunta não. Mas às vezes quando eu pergunto what does it involve, o que eu estou querendo saber na prática é what you have to do. Lembrando que have to traz para a gente a ideia de obligation, né? As coisas que a gente tem obrigação de fazer. O que um professor tem obrigação de fazer? O que um secretário tem obrigação de fazer? O que um supervisor, supervisor, secretary tem a obrigação de fazer? What do you have to do? Pergunta, gente. Até aqui, any questions, Mark? Would you like to add something to this? You have to open your audio. You're okay. No questions? No questions, go on. Not now? Okay, let's go on. Então, um outro tópicozinho, vou colocar uma letra C aqui para gente, é sobre as respostas. Então, se alguém pergunta, what does it involve? Como é que eu respondo isso? Ou seja, como é que eu falo sobre o que eu faço? E aí, às vezes, a gente trava um pouco na questão dos verbos, né? Das ações que a gente faz. I answer the phone, atendo o telefone, atendo o telefone. Send emails, I meet clients. E aí, quais são essas partes das ações que a gente faz no nosso dia a dia? A gente está muito preparado para falar a nossa profissão, mas às vezes na hora de explicar o que essa profissão significa, a gente não tem essa clareza toda. Então, vamos lá, conhecer umas expressões aqui e verbos e ações que ajudam muito. In charge of. O que é in charge of? To have the responsibility to do, ou seja, é a responsabilidade de fazer. Então, quando você está in charge of, você está responsável por. Exatamente isso. Eu sou responsável por, e você diz o que você faz, o que você resolve, né? Vou dar um exemplo aqui. I'm in charge of all deliveries. I'm in charge of all deliveries out of the factory. Então, tem uma factory, tem uma indústria, né? Uma fábrica, e aí eu sou responsável por todos os deliveries. Delivery é uma palavra que a gente usa muito em português, né? Entregas. So, I'm in charge of all deliveries out of the factory. Então, eu sou responsável por todas as entregas fora da fábrica. Another one. Uma outra expressão ou frase que a gente pode usar aqui é deal with. Deal with. Deal with é lidar com. Então, com o que você lida? I deal with students. Eu lido com alunos. I deal with professionals who want to learn English. Com profissionais que querem aprender inglês. Com o que você lida? You deal with education, you deal with paperwork. Trabalho burocrático, trabalho de escritório. What do you deal with? I deal with. I deal with. Okay. What do you deal with? Como é que você completaria essa? Tem um exemplo aí pra gente? I deal with
assurance quality, and documentation, quality documentation or documentation quality? Bom, você lida com a documentação. A documentação é sobre qualidade de alguma coisa, serviço ou produto. Então, aqui, a qualidade, a palavra quality, é a característica da documentação. E aí, quem vem antes? Quality. Então, I deal with quality documentation. What about you, Mark? How could you complete this? You deal with? I deal with awkward people at the till. Awkward people? Awkward people at the till. Why are they awkward? Because half of them, they say they want to bring an item back. They say they bought something and they have to return the item, and it's over 14 days. Some are awkward. They say, no, I bought this a couple of days ago. They lie about it, even that the date is on the till receipt. Oh my God. And you've got to deal with that and try and say, Okay, no. they are awkward. Definitely Yeah, awkward. they are awkward. Awkward. I've got another word for it, but that will do for now. What is another word for awkward? What is a synonym for awkward? Strange, weird, Ele Stubborn. trabalha com pessoas esquisitas? different in some kind, different from what you expect, right? So the people buy the products, they have 14 days to bring it back to change. They exceed the deadline, and when they change, they lie about the deadline. Who never? Do you work here in Brazil? No, just kidding. My goodness. Ok. Vou botar essa corzinha aqui, vou botar um italicized, vou botar uma corzinha diferente. So, Maria, I deal with awkward people too in my Meu work. Deus, todo mundo, por quê? Very, very. They are all awkward. They're all strange, all weird. Crazy people. Crazy people, Yes. they do crazy stuff. Ok. Uma outra palavrinha que eu separei aqui para gente, teriam várias outras, tá? Mas só para a gente ter uma ideia assim de mais alta frequência, como eu falei, minha seleção foi em torno da frequência de palavras. O to run, quando eu tenho aqui to run, né? Eu posso completar aqui to run a business, to run a restaurant, to run the store, to run the office. O que é isso? Ué, run é corrida? Às vezes, muitas vezes, mas quando a gente está falando de mercado de trabalho, o run é essa ideia de to be in control of, ou então to manage something. Então, to manage é gerenciar, né? O manager é o gerente. Então, to manage a business, eu gerencio um negócio. To manage a store, eu gerencio a empresa, a loja. To manage a restaurant, eu gerencio o restaurante. E a gente usa o to run. Não é tão intuitivo, né? Para quem fala português. Mas é o que a gente usa em inglês, bem comumente. Bem do dia a dia, isso aí. Tá? Algumas outras ações, diretamente, vou botar aqui actions. Só actions agora, né? Aqueles outros ali, o run é action também, mas ficou misturado, o deal with também é verbo, mas ficou meio misturado. Só o action é to go to or attend meetings. Então, às vezes eu quero falar do que eu faço, eu quero dizer assim, eu participo de reuniões. E aí, um brasileiro, de repente, pensa em participate, é uma palavra bem parecida com o português, que ninguém usa em inglês, a gente sabe como é que funciona isso, e aí não é tão legal. Então, to go to meetings ou to attend meetings. Eu posso usar a mesma coisa para aula, tá?
I'm going to a class. I'm attending a class. No mesmo. Quando eu estou falando de clientes ou fornecedores, ou seja, customers or providers, eu posso usar actions like verbos tipo visit, see, or meet. So, customers or providers. Clientes ou fornecedores. Mark, do you say clients or do you say customers? You have to open. It depends where you work. I say, what I'm doing at the moment, I say customers because I'm in a shop. So they're customers to me. But if you're a client, if I was a solicitor or a lawyer, they'll be clients. Show. Então, a diferença depende de onde você está, né? A gente usa customers quando a gente está mais na parte do comércio e a gente usa clients quando é, por exemplo, um lawyer, um advogado, quando é um accountant, um contador, um serviço que se presta, né? Um client. Ou então, de uma forma mais geral, se for B2B, né? Business, aí a gente fala de clients também. Outra expressão que a gente às vezes confunde é to do business. Por quê? Porque em português a gente tem o verbo to do, fazer, tradução em português, fazer, e a gente tem o verbo to make, fazer. E às vezes a gente fica naquela dúvida, peraí, eu vivo de fazer negócios, mas qual fazer eu escolho? O to do or to make? Bate às vezes essa dúvida, né? Qual fazer que a gente usa? Então, para business, a gente diz to do business. I do business with you, I do business with this or that company. Ok? To do business. E a gente pode colocar aqui a preposição with. To do business with you. I do business with them. Com aquelas, com eles, né? Com aquelas empresas. Them. Posso até colocar esse exemplo. Hi, Jess. Welcome. Hello. Good evening. Good evening. How are you doing? We do business with them. We do business with them. Tipo, we, nesse caso, a nossa empresa, né? A gente fala esse we falando da nossa empresa, da empresa que a gente participa, que é colaborador. We do business with them, se referindo aos outros negócios, às outras empresas. Uma outra que é legal também, que pode ser uma maneira da gente responder essa pergunta, what does it involve? A gente está falando, Jéssica, sobre como que eu falo do meu trabalho. Às vezes a gente está até no networking ou numa entrevista de emprego e a gente quer falar sobre o que já passou ou em outro cenário e a gente quer falar do trabalho que a gente desempenha e faltam as palavras, as ações que a gente fez. Então, algumas opções, a opção que a gente vai ver aqui é advice. Advice. Advice pode ser escrito com S, se for o verbo, e aqui eu botei actions, então a gente vai ficar com esse S. Mas ela também existe com a letra C, né? E aí é o substantivo, é o conselho em si. Então, advice, prestar atenção que existem as duas vezes. Às vezes a gente fala, ué, gente, já vi de um jeito num lugar, de outro jeito em outro lugar, qual a diferença? É do que você está falando. Então, eu tenho um conselho para te dar. I have a piece of advice. Eu não digo one advice, porque em inglês não é contável. Eu não tenho conselhos em inglês. I have a piece of advice, com C que se escreve. Mas aqui a ação, se você aconselha pessoas, o que seria isso? Seria ajudar, né? To help, to give opinion. Aquela coisa de consultoria, um vendedor que ajuda, que tenta encontrar uma solução, analisa um problema e tenta encontrar um produto ou serviço que mais se adequa. Advice. O Google está reclamando aqui, ele quer o substantivo, ó, advice. Não quero não, vou ficar com o meu mesmo, tá, Google? Valeu pela ideia aí. O Google ajuda a gente, né? Só que a gente tem que saber ser ajudado também. Porque se a gente for acreditar em tudo que o Google propõe, às vezes não dá muito bom. Vamos lá. Do paperwork também é legal, porque às vezes a gente fica se perguntando assim, como é que eu faço assim para dizer que eu faço serviço de escritório? Aí é office? O lugar é office. Mas eu não falo que eu não faço office. Como é que eu falo isso? Então eu digo do paperwork. É diferente, por exemplo, de do manual work.
que é uma coisa mais de fábrica, e você está ali administrando, lidando com as máquinas, tá? Do paperwork. Any questions, Mark? Any questions, guys? Alguma dúvida? Not yet. Not yet. Okay. So let's go. What about you, Mark? Carla? E aí, Repeat, please. any questions? No. Não? Podia botar um exemplozinho para esse customers and providers here, né? I'm speaking half of the sentence in Portuguese, half of the sentence in English. I'm getting crazy here. So, alguém quer ajudar? Mark, would you like to give me an example, or should I do it myself? Example, I'll see if you're right. Sorry, your audio was closed. What did you say? You have to open it. Yeah. That's it. Can you hear me now? Sorry. Can you hear me? Oh, yeah, perfect. Oh, yeah, just give an example. Go on. No, I want you to give me an example. Could you? With customers or providers. I'm exploiting. When you're trying to sell them something. Yeah. That's an action. When you're trying to sell them something. So which sentence could we have with this word customer or provider? The worst customer is when they come in and they're drunk. Say that again. When the customer come in, I had a customer yesterday, and they were drink. They bought a pint of beer in, and they were so drunk. the customers were drunk. The customer was one customer. Oh, only one. Only one. Yeah, it was drunk. Okay. Was drunk. Oh, he was drunk. Okay, well, what is the problem? He was there to buy. Can't he drink It was. at the same time? It was like staggering about, like trying to count his money out, and he kept dropping it. Okay. So let's not allow the customers to drink. Okay. It's or at least not that much. Ok. Então, o que a gente tem aqui? Será que eu não deixei alguém entrar, gente? Será que eu não deixei alguém entrar? Não, deixei todo mundo. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora, então? Eu queria colocar um exemplo, né? The customer who came in was drunk. É legal esse verbo came in, né? O passado do verbo to come. E eu botei com a preposição in, came in, para dar essa ideia de entrar, né? Porque o Mark estava numa loja fazendo um serviço voluntário ontem. Então, it was a voluntary service yesterday, right? Yeah. Então, por isso came in, né? Porque ele estava dentro da loja, então o customer came in. E ele estava drunk, estava bêbado. Ok. E aí, tem algumas expressões também que eu reparo, que às vezes a gente quer falar, e aí nesse momento eu vou pedir a ajuda de vocês, se tiver alguma mais para a gente completar, e vai ser a última sessão aqui do nosso conteúdo de hoje. Então, tem algumas palavras que a gente usa, que expressões, sobretudo expressões, né, que são difíceis da gente montar em português. Um exemplo clássico é o meio expediente. Então, tem gente que pensa assim, bom, então meio é half, né? E expediente deve ser shift. Então, se eu juntar meio expediente, pode ser half shift. Do you say half shift, Mark? Say again. Do you use the word, does it exist for you? Is it common for you to say half shift? Half shift? No. In a job, yeah? Yeah. We don't say half shift, no. I know. So, you see, percebe qual é a reação de uma pessoa que fala inglês? Quando você fala uma coisa assim, você pegou uma expressão em português
part of the time in Portuguese, Mark, we say half. It's the equivalent to the word half in English. So I'm talking about Portuguese people thinking, okay? Yeah. Portuguese speakers, not Portuguese people, but Portuguese speakers thinking. And something related to the period of time of the day you work, you spend at the job, we call it the equivalent of a shift. So in Portuguese, it would make sense to say half shift, but not in English. So how do we say half We shift? say part-time. Part-time. We say part-time job. Eu tenho part-time job. And the opposite, when you work from the morning to the end of the afternoon, what do you say? Full-time job. Full-time job. It's a Full-time job. possibility. Outra possibilidade que a gente tem para esse full-time job, para esse job, né, esse serviço aqui de tempo inteiro, de full-time, de complete time, seria a expressão que, se a gente pensar, que horas que a gente normalmente entra no trabalho? 8h30, 8:30, 9 a.m., 9 in the morning. Que horas que a gente sai? What time do we leave? 5 In the evenings, 5 or 6. or 6, 5:30. So it depends, right? But it's about 5, it's something between 5 and 6. Então, o que a gente pode dizer aqui? A expressão que o pessoal usa muito. 9 to 5. If I say 9 to 5, do you understand what I mean, Mark? Yes. Yes. Now you understand what I mean. So, tá? Então, agora dá para entender melhor. Então, 9 to 5. Você quer dizer que você trabalha em horário comercial? Você vai dizer, I work 9 to 5. That is very rare now in England. Very rare. Very rare now because of the pandemic. Because everybody's got different flexi hours. Oh, yeah. Então, se a gente, if we don't have fixed hours, essa é uma boa expressão também. E aquela pessoa que até tem um tempo de trabalho. Então, eu tenho um compromisso com a minha empresa de todo dia ou de toda semana trabalhar 20 horas. São 5 horas por dia, 4 vezes a semana, enfim. Mas eu não preciso começar às 9 e terminar às 5. Eu não tenho fixed hours, como o Mark falou. Qual seria o oposto disso, então? O que eu tenho? Qual tipo de trabalho eu tenho? Flexible. Yeah, flex time. I'm not sure if it's with hyphen or without hyphen. I think there is a hyphen. I'll double check it. Oh, yeah, there is a hyphen. Então, eu tenho flex time. É justamente quando eu tenho uma carga horária para prestar, mas não precisa ser fixed, tá? Não precisa ser de starting at 9 and ending at 5 or 5:30. Uma outra expressão também que eu separei é o tal do... Como é que eu falo assim? Esqueci a expressão em português. Eu vou colocar aqui e vou pensar como é que eu falo isso em português. Shift works. A palavra está vindo na cabeça, a gente não fala no trabalho, está vindo rodízio. Rodízio é coisa de churrascaria, né? Como é que eu falo? Por exemplo, uma semana eu trabalho à noite. I work at nights. So this week at night. Aí outra semana, plantão, poderia ser? Turno. 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 Plantão, turno. Turno é mais legal. Turno é legal. Shift work, shift work. Oops. Shift work. You have to open your audio, please. It's work shifts, not shift work. It depends. I'm just trying to think how you pronounce it. Work shift is just together. Shift work shifts, shift work. Not together. Work shifts. That'll do. I do shift work, ou seja, o tipo de trabalho que eu faço depende em turnos, tá? Então, aí o shift ficou como a qualidade do trabalho. Se eu inverter, I do work shifts, aí eu tô falando dos meus turnos, só que são turnos de quê? De pesquisa? Turnos de estudo? Não, são turnos de trabalho. Aí o work é que virou a qualidade dos meus turnos. Então, eu posso usar tanto um quanto outro que todo mundo vai entender o que eu tô falando.
E aí eu tenho assim, como eu falo quando eu fico além do tempo? Quando eu faço hora extra, extra times, como é que eu falo isso? É extra hours, como é que eu falo isso? Work overtime. Work overtime. Se eu trabalho, if I work overtime, se eu trabalho overtime, esse over dá sempre a ideia de mais. A gente não sabe, conhece essa expressão? Over, né? Está over. Game over. Ultrapassou, provavelmente ultrapassou o número de vidas ou o tempo de jogo e aí acabou. Então, foi além, né? Foi além do limite que tinha sido estabelecido. Então, se o limite é 5 da tarde, o overtime passou. To work overtime, to do overtime. Dá para falar também to do overtime. Se eu quero falar justamente das horas extras que eu faço, né? E algumas pessoas são paid overtime. Do they pay over? Às vezes na entrevista a gente pergunta, né? Do they pay overtime? E aí, quer dizer, quando eu faço hora extra, a empresa paga? Do they pay overtime? To pay overtime. Ou às vezes não, né? Às vezes é banco de horas, às vezes não é nem uma coisa nem outra, às vezes não. Então, é isso. Questions, guys. I'll put it into a different color. Aqui a gente está falando de working hours. Alguém tem alguma pergunta? É só abrir o áudio e fazer. A gente tá. It's okay to me. Sorry? It's okay to me. It's okay. No questions. No questions. Any questions, Mark? Anything to add? Alguém fez uma pergunta no chat aí, Maria. E como é banco de horas? Banco de horas Boa pergunta. How can I say banco de horas in English? Banco de horas? Chair hours. Mark, do you know? I'll take a look at Google Translator and make Mark knows that. Let's check with the Human Dictionary. No, I'm kidding. Do you know how to say when I annual leave? No, nice, no. So if I have to work 10 hours, 5 hours a day, or if I have to work 40 hours a week, but I work 5 extra hours. Yeah. This amount of time I need to work. What do I call it? Overtime. Need No, to work. I mean, this calculation, Yeah. I did 5 more hours than I was supposed to. Yeah. So this extra amount of time I work it, and the company is counting it. So maybe they will pay me or they will give me more vacation. Yeah, we call it time and a half. Time and a half. That means you get your wage, you get your hourly rate plus half of your hourly rate. Just say you're on £10 an hour. After 38 hours or 40 hours, you get £15 an hour. Understand that? Yeah, I understand, but that's not the word I was searching for. All right, got you. I was searching for something related to how the company has to count how much time I spent that I was not paid for to compensate it later. So this calculation of time. Can't remember the word. It's gone. I know what you mean. Can't remember the word. I'm trying to think. Does annual leave makes any sense to you? I have never heard again. of it. Does Say this again. word here, annual leave, make sense? You mean in lieu? In lieu? In lieu? In lieu? In See my screen? No, in lieu. This is what it means. I know what you mean. Can This you is see where my screen? this is like I'm trying to think.
you can say in some places that you can work a couple of hours and you can take them afterwards, but you get paid for them, but you take them with your holidays, because in lieu. You can Yes. take the extra hours in lieu. Oh, I'm trying to spell it, wait a minute. Give me a second. I don't want to write. In the meantime, nesse meio tempo, eu vou dar uma olhada no In lieu. annual That's leave. it. Yeah, it's A paid number of IN, year that an employee is allowed to be away from work. Não, isso aí é um leave mesmo, é uma licença mesmo. É um número de horas que você pode, de horas ou de dias que você pode não trabalhar. A gente tem medical leave, quando a gente tem licença médica. A gente tem sick leave, quando a gente tem licença médica também, né, por doença, tipo um atestado médico. E tem annual leave, que é o número de horas total que você pode não trabalhar. A gente quer o contrário. The idea here is to say the opposite. In lieu. time in Time lieu. off in lieu. Members may also substitute qualified volunteer time in lieu of monetary payment for early dues at the rate of 10 per hour. No, that's Mo- wrong. We say in lieu, we say, if you do this couple of hours, extra 5 hours, you can have them extra 5 hours in your annual leave extra. That's exactly that is exactly what I was searching for. Thank you so Yeah, much. in lieu. In Yeah, it's lieu. time in lieu. So this is it. This is it, Dani. We found the word, the expression in lieu. Então, só traduzindo aqui para a gente ter certeza que a gente entendeu tudo isso. Se eu trabalhei horas a mais, overtime, e a empresa, e eu digo que essas horas estão em lieu, isso quer dizer que a empresa vai me pagar, provavelmente, em férias, em algum feriado, descanso, mas não It's like this, Never with money. not it's like- necessarily monetary. sorry. It's like this weekend we've got bank holidays, right? And people, because it's the Queen's anniversary of the 70 years, we've got some bank holidays. If you don't want to take those bank holidays, right? You Did can you say bank transfer the holidays? bank holidays, yeah. We've Ah. got Thursday and Friday as a bank holiday. Yes. Oh, no. Okay. You're talking about... Okay. No. Yeah. O bank holiday que ele está falando aqui não é esse banco de... Não é o envio, não. É outra coisa, tá, gente? É feriado comercial, né? Data comemorativa, feriado comercial, onde o comércio não funciona. Bank holiday. Vou colocar aqui embaixo. Bank holiday. Bank holiday. Sim, alguém me perguntou no Instagram sobre sair de férias. How can I say sair de férias when we don't have to work? To go on holidays. Se você for britânico, né? Porque no inglês americano o pessoal fala go on vacation, né? To go on holidays or to go on vacation. Dúvidas, pessoal? Mais dúvidas? Gostei da pergunta da Dani. Já aprendemos uma coisa nova aqui. Banco de horas a serem resgatadas ou compensadas. Aquela minha dúvida sobre delay seria interessante, Maria. Qual? Sobre o chegar atrasado na reunião, que a minha supervisora, ela se desculpa pelo delay. E você falou que não é delay. É o to be late, né? As pessoas, elas usam I am late, o verbo to be, I am, ou I was, no passado, late. I was late.
Agora, a gente usa o delay também para essa mesma tradução de atraso, mas aí não para as pessoas, a gente usa o delay para, de repente, a conexão, o meu vídeo chega, mas o meu som chega atrasado, so there is a delay, the sound is in delay. Algo assim, né? A gente usa muito para conexão hoje em dia, né? O que mais que dá para usar um delay? Mercadoria. Quando uma mercadoria, a previsão é 30, 40 minutos, delivery, né? Delivery service, you call for a pizza. E aí chega, sei lá, 1h30 depois, frio, velho, caído, murcho, você já... Aí o pessoal Delay. dá desconto pelo delay. Tem gente que paga, dá outra. Tem gente que dá um desconto na próxima compra. Então, tem o delay aí. Can I say sorry for my lateness? Is this Você correct pode, too? só que eu acho que ninguém vai falar, as pessoas não falam muito lateness, né? Quer dizer, até falam mais do que o tardiness. A palavra existe, tá? O lateness ainda fala normal, mas fala assim. Minto. O que não falam, o que você não vai ouvir alguém falando é tardiness. Do you say Tardiness. Mark? Eu pergunto pro Mark. Mark, do you say tardiness? I'm sorry for my tardiness when you were late for anything. No. No, of course not. Não, ninguém vai falar o tardiness. Vou até tirar para não parecer que é para... Né? It's Então, common. Yeah, it's o mais not common. comum mesmo é I'm late, I was late. Sorry, I was late, I am late. Sorry for being late. Um exemplo legal para a gente concluir aqui, então, a aula. Sorry for being late. Sorry for being late. Or for coming late. Sorry for coming late. Sorry for being late. É isso. Então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente está terminando a live por aqui. A gente hoje falou sobre palavras do mercado de trabalho, né? A diferença entre o work e job, que em português é a mesma coisa, mas o job é o que a gente coloca no plural, então eu digo a job, um trabalho, some jobs, vários trabalhos. A gente falou sobre uma pergunta comum quando eu quero saber do que se trata o seu trabalho, eu estou querendo saber mais detalhes, responsibilities, duties, né? A pergunta é what does it involve? A gente falou sobre algumas expressões usadas para descrever o trabalho, in charge of, responsabilidade, deal with, to run, quando eu gerencio ou sou responsável por um negócio. Algumas ações, letter D, actions, que a gente usa para falar do que a gente faz, to go or attend meetings, visit, see or meet customers and providers, to do businesses or business, advise, do paperwork, trabalho burocrático. E a gente falou sobre working hours, né? Os horários de trabalho. Como eu expresso isso em inglês, sem usar palavras que não fazem o menor sentido em português. E essa aula de hoje, essa aula 1, Palavras de Mercado de Trabalho, é a primeira de uma série de lives que eu vou fazer até a semana que vem. E a última delas é o treinamento entrevista de emprego em inglês. Vai acontecer na quarta da semana que vem, dia 8 de junho. June 8th, at 8:15, às 8h15. E o objetivo desse treinamento é te ensinar a se tornar uma pessoa confiante em inglês, para falar inglês, né? Mas não confiante no sentido de palavras positivas, de autoafirmação, nada contra isso, mas não é disso que se trata o treinamento. O treinamento é sobre como deixar de ter medo de falar, aumentando o teu nível de confiança, porque você vai receber essa habilidade, né? Esse poder de ter certeza que o que você fala está correto, de saber organizar as suas ideias de uma forma muito clara. Isso é o que levanta a nossa confiança para falar. A prova de erro, né? Ou com mínimos erros, e de uma maneira que as pessoas entendem, as pessoas que falam inglês, sejam nativos ou falantes fluentes não nativos, mas pessoas do mundo inteiro que falam inglês vão ser capazes de te entender. Ao saber isso, a sua confiança aumenta. Sobre isso se trata o treinamento do dia 8 de junho. Entrevista de emprego em inglês. Torne-se confiante para você conquistar a vaga, o cargo, a posição de trabalho que você merece, que você sabe que merece, que você deseja e que você pode ter. Vem descobrir como, tá? Se inscreve aqui para essa live do dia 8
E a gente vai ter lives amanhã, dia 2, nossa programação. Vou falar sobre perfil. Uma das perguntas mais medonhas da entrevista de emprego é quando alguém pede para você falar do perfil, né? O famoso "Can you tell me a little bit about yourself?", que dá até medo, o povo diz isso, pelo menos foi o que me disseram lá na caixinha de perguntas do Instagram. E na segunda-feira, às 8h15 também, a gente vai falar sobre... Qual é a live de segunda? Sobre what motivates you, uma outra pergunta interessante, né? Então, o recrutador te pergunta o que te motiva a trabalhar aqui nessa empresa, por que essa empresa e não a outra, mas, na verdade, o que ele quer é que você alinhe os seus valores com os valores da empresa. O que a pessoa realmente está querendo saber por trás dessa pergunta é se você fez seu trabalho de casa. Você sabe para onde a empresa está indo, onde ela está se posicionando no mercado, você tem um plano de carreira seu que se encontra, que está alinhado, né, para onde a empresa está indo, e muitas pessoas não sabem como expressar isso com clareza, mas com simplicidade ao mesmo tempo em inglês, né? Porque o segredo de você fazer uma entrevista numa outra língua também é a simplicidade. Se você deixar isso muito complexo, você acaba ficando com medo, tenso, por conta do nível de complexidade que você colocou. Então, simplicidade na hora de montar as suas frases para falar o que te motiva naquele cargo, naquela indústria, naquela empresa especificamente. E na terça-feira, a última live antes do treinamento de quarta, a gente vai falar sobre 5 maneiras de falar sobre o que você deseja. Como você se vê daqui a algum tempo na empresa, no futuro. Como eu falo de o que eu quero? Porque se eu falo que eu sonho em, parece que eu sou muito romântica. Se eu falo que eu quero, parece que eu sou muito pedante. Então, qual é o jeito certo de eu dizer o que eu desejo, a minha visão para mim mesma, no futuro, na minha carreira profissional, na minha vida dentro daquela empresa, de uma forma profissional e adequada, e que atende à expectativa do recrutador. Então, é sobre isso que a gente vai falar nesses próximos dias. Te vejo amanhã na live. Thank you very much for coming. Thank you, Mark. Thank you, guys. See you.